Fala, time! Como vocês estão, gente? Hoje eu vim, hein? Hoje eu trouxe até um super auxiliar. Olha o que temos e vamos falar de quê? De hérnia de disco, de uma forma que você nunca viu. Então, por favor, se você recebeu o diagnóstico de hérnia de disco, não faça absolutamente nada antes de você assistir esse vídeo e trocar uma ideia comigo. Você está intimado a comentar aqui embaixo: tenho hérnia, sinto dor ou não sinto dor. A gente vai desmistificar algumas coisas sobre esse assunto que eu amo. Destruir o negócio? Não. Tá funcionando. Então, antes de eu apresentar a minha super peça para vocês entenderem exatamente o que é uma hérnia, deixa seu like, compartilha com aquela pessoa que morre de dor na coluna e, por favor, né, gente, se inscreve no canal, não por mim, não por nada, mas quando você se inscreve, quando você curte, você compartilha, você comenta, esse conteúdo chega a mais pessoas e a gente consegue livrar mais pessoas da dor e levar uma informação que realmente faz sentido. Então, vamos ao nosso tópico de hoje. Isso aqui, para quem não sabe, é um recorte da nossa coluna. Na coluna eu tenho a vértebra, que é a parte óssea. Aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho processos. Aqui eu tenho um disco que é feito de um líquido meio gelatinoso. E aqui eu tenho a nossa medula com as ramificações. Essa parte maior é a medula, ramificaçãozinha aqui. O que de fato é a hérnia, né? A hérnia é quando esse disco sofre alguma compressão. Isso aqui é uma hérnia. Esse disco sofre a compressão e acaba ou não pinçando as inervações. Então a hérnia ela tem estágios. Quando você faz ali a sua ressonância e você encontra abaulamento, protusão discal ou até mesmo a própria hérnia, tudo é hérnia, gente. O que muda é o nível dessa hérnia. Geralmente um abaulamento vai ser um negocinho mais ou menos assim. Uma protusãozinha, a protusão já vem um pouquinho mais e a hérnia é quando realmente essa bolota, gente, isso aqui é muito legal, quando essa bolota realmente fica lá incomodando. E por que dói? Justamente por isso, porque essa hérniazinha aqui, gente, é pesado fazer isso aqui, ó, vocês assim, essa hérniazinha que sai aqui, ó, do disco, ela comprime as inervações da coluna. Eu tenho a medula, ela se ramifica ali pelo corpo todo. E essa compressão aqui, gente, dá aquela dor que vocês quase morrem. Dá aquela dor que pode irradiar para o ciático, se for uma hérnia mais abaixo ali na parte da lombar, L4, L5. Eu tenho hérnia na cervical, essa dor pode irradiar para os ombros. Então a dor que vocês sentem não tem a ver com a hérnia. Até tem. Ela tem a ver, na verdade, com uma compressão que acontece nessas ramificações. E essa compressão pode acontecer por hérnia ou pode acontecer também por outras coisas. Mas tá, e como que a gente adquire, então, a hérnia? É normal ter, não ter? Eu gosto de falar que todo mundo vai ter. Quem tem hérnia tem história. Não é quem tem barriga tem história, não. Quem tem hérnia tem história. Eu provavelmente deve ter umas 4, 5 aqui perdidas pelo corpo. E nem sempre essa hérnia vai causar dor. Isso também é muito importante trazer aqui. Porque eu vejo muitas pessoas falando, eu quase morro de dor na minha hérnia. Não, eu garanto pra você que tem pessoas aí me assistindo que tem hérnia e nem sabem que tem, nunca tiveram diagnóstico. E isso não muda nada na nossa conduta de prescrição e de tratamento. A hérnia ela pode acontecer por diversos motivos, desde uma movimentação muito abrupta, onde você às vezes dobrou a coluna e voltou muito forte, comprimiu o disco. Alteração postural é um principal causador de hérnia, porque eu não consigo movimentar tanto aqui, mas imagine que eu tenho uma coluna que tá torta, ó, que ela tá assim. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o fato da minha coluna tá assim, o meu disco já sofre uma compressão diferente. Então, ao invés de ter as vértebrazinhas bonitinhas empilhadas uma em cima da outra, se eu tenho uma vértebra que vem mais pra frente, mais pro lado ou mais pra trás, esse disco comprime de uma forma diferente, porque a gente tá o tempo todo sofrendo a ação da gravidade. E essa compressão feita de uma forma diferente pode, no longo prazo, ocasionar esse sistema de herniação que vai gerar compressão e aí sim pode gerar o quadro de dor. Então a hérnia ela surge principalmente através da alteração postural, sabe? A postura de corcunda, aí pelo lordose, a gente vai trazer esse conteúdo aqui para vocês também no futuro, para vocês entenderem a dinâmica da coluna. Eu tenho uma vértebra que está desalinhada, eu tenho um conjunto de vértebra que está desalinhada e o coitado do disco fica lá sofrendo. Outra coisa que também contribui para o surgimento de hérnia, a falta de hidratação. Gente, esse disco aqui, ó, ele é feito de um líquido gelatinoso e ele precisa estar hidratado, porque senão ele fica, ó,
bem chatinho, bem pequenininho. E aí, além da hérnia, você pode ter outras alterações na coluna. Um monte de gente vai ter desidratação aí anotado da coluna também. Essa desidratação é um disco que está bem pequenininho, está quase batendo, às vezes, osso com osso. Então, tudo isso, quando eu achato esse disco também, ó, vou mostrar assim de lado, quando eu achato esse disco, ele também faz compressão ali na parte da coluna, ó, se vocês perceberem, ele tá desidratado, ele vai ficando baixinho e vai encostando ali. Quando ele toca nessa parte, é daí que vem a dor. E aqui eu quero deixar claro para vocês que eu tô trazendo uma linguagem extremamente simples para que vocês entendam. E como que a gente faz para tratar tudo isso, né? Correção postural. Fez a avaliação, entendeu onde está a causa, reposicionou a parte da vértebra, aumentou esse espaço, melhorou os hábitos e aí sim a gente consegue uma melhor reestruturação e essa dor alivia. O que acontece no caso de fazer cirurgia na parte da hérnia? Muitas vezes você vai lá, você faz a cirurgia, eles removem a hérnia, ajeitam a sua coluna, mas o principal causador dessa hérnia não foi identificado. E aí a gente pode entrar em inúmeros fatores. Eu posso trazer para vocês aqui casos de pouca mobilidade de quadril, com fraqueza de glúteo, onde a coluna ficava fazendo essa movimentação e por fazer essa movimentação gerou uma sobrecarga mecânica que gerou o sistema de herniação e aí sim começou a dor. Isso é uma das hipóteses. Eu posso trazer uma escoliose, eu posso trazer inúmeros casos aqui, mas pensando nesse cenário de uma pouca mobilidade de quadril associada com fraqueza de glúteo e uma compensação na lombar, se eu vou lá, opero a minha coluna, tiro a hérnia, mas eu não trato o meu quadril, não fortaleço o meu glúteo, não faço um trabalho de reestruturação e de correção postural, a minha hérnia vai voltar. E talvez essa hérnia não volte ali no mesmo lugar, mas ela volte no disco de cima, porque imagina que a gente tem 33 vértebras aqui, e no meio de cada vértebra tem um disco desse. Então, às vezes você foi lá, operou o disco da L4, L5, surgiu um disco, uma hérnia na L3, L4, porque a estrutura não estava ajustada. Então, antes de vocês pensarem em fazer infiltração, fazer bloqueio, fazer cirurgia ou qualquer outro procedimento mais invasivo, entendam de onde veio essa hérnia de vocês, de onde veio essa alteração, qual a alteração postural que está causando essa hérnia? É a tua postura de trabalho? É ficar sentado o tempo todo? É um movimento errado na academia? Existem inúmeros fatores que podem trazer esse sistema de herniação, mas o melhor tratamento sempre vai ser avaliar a estrutura e fazer o trabalho de correção postural. Não sei se vocês perceberam, mas no meio do vídeo eu também falei que nem todo mundo que tem hérnia tem dor e eu me enquadro nessa galera. Eu suspeito que eu tenha, tá, gente? Nunca parei para fazer uma ressonância e recomendo também vocês não fazerem. E por que que algumas pessoas não sentem dor? Porque tem a musculatura muito fortalecida que protege aquela região e outro porque esse sistema aqui de compressão da inervação não acontece. A herniazinha tá lá, soltinha, mas às vezes tem um espaço maior que não deixa isso aqui comprimir. Às vezes é uma compressão muito discreta e a pessoa tem um limiar de dor maior. Então, ter hérnia não caracteriza que você vai ter dor. A dor, ela é multifatorial. Então, o processo é fortaleça seu corpo, cuide dos bons hábitos, maratonem os meus conteúdos aqui no YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão ficar sem dor e vão ter muito mais qualidade de vida. Agora eu quero saber de você, o que te contaram aí sobre o sistema de hérnia? O que falaram da dor que você tem? Porque eu já ouvi de tudo por aqui. Eu já ouvi que quem tem hérnia não pode agachar, o que é uma grande mentira. Eu já ouvi que quem tem hérnia não pode fazer abdominal, o que também é uma grande mentira. Você tendo hérnia ou você não tendo hérnia, você pode fazer o que você quiser, desde que você faça da forma certa. E eu tô aqui para te guiar nesse caminho. Então, conto com você no próximo vídeo, gente. Vocês não têm noção da evolução desse case. Foi um dos meus primeiros cases também, que ia, sim, operar a coluna. E, ó, na época, hérnia, né, gente? Mas ele tinha um abaulamentozinho discal lá, ó, michuruca. E a gente resolveu rapidinho. Vocês vão amar esse caso. Então, no próximo vídeo tem café com evolução para vocês. E não esqueçam, mandem para os doloridos e doloridas da lombar que vocês conhecem.